Olá pessoal, estou aqui hoje para falar com vocês sobre a desoneração da folha. Vou explicar direitinho como funciona esse cálculo da reoneração a partir de 2025 e também vou trazer para vocês a questão da DIRB que está gerando problemas agora em 2024, tá? As empresas precisam estar em regularidade fiscal e em regularidade de FGTS para poderem manter sua desoneração da folha, então isso é muito importante. A gente vai trazer uns exemplos práticos e vai explicar através de imagens para vocês conseguirem entender. Fique com a gente. Desoneração e oneração da folha de pagamento. Novas regras. Vamos ver então as coisas que mudaram e as coisas que não mudaram. O que é a desoneração da folha? É um assunto antigo que tem sempre confusão, mas é importante a gente entender. É o seguinte, eu passo a recolher uma contribuição sobre o meu faturamento ao invés de pagar 20% sobre a folha de pagamento e contribuintes individuais, que é a chamada CPP. Então, ao invés de eu contribuir os encargos previdenciários sobre a folha de pagamento, eu passo a recolher um percentual sobre a minha receita. Isso é a desoneração da folha, é isso que foi a desoneração da folha. O que não mudou na desoneração da folha? Continuam os mesmos 17 setores que a gente tanto escuta falar no noticiário, os mesmos 17 setores que têm direito a optar pela desoneração da folha. Quais são esses 17 setores? Confecção e vestuário, calçados, construção civil, call center, comunicação, empresas de construção civil e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carrocerias, máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, tecnologia da informação, tecnologia da comunicação, projeto de circuitos integrados, transporte metroferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte de cargas. Esses são os 17 setores que continuam beneficiados com a desoneração da folha e que agora tem que ficar atentos para as mudanças que a gente está enfrentando. O que mais não mudou, tá, gente? A retenção de INSS, mesmo com as alíquotas que vão mudar a partir de 2025, tá? A retenção de INSS nos casos de cessão de mão de obra, que eram 11% antes da desoneração da folha, elas continuam sendo a 3,5%. Então, as empresas que optarem pela desoneração da folha em 2024, 2025, 2026, 2027, continuam com uma retenção de 3,5% ao invés de 11%. E o que mais ainda não mudou? O que não mudou ainda? As alíquotas da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, as alíquotas que as empresas pagam sobre o faturamento, elas não mudam até dezembro de 2024. A partir de janeiro de 2025, nós temos mudanças, ok? A desoneração que a gente conhecia acabou, tá? E ela acabou agora desde a edição que a gente teve com a DIRB, aquela declaração de incentivos fiscais que tem que ser declarados. O governo foi para lá, foi para cá, daí conversam para cá, conversam para lá. Para quem sobra? Para as empresas. E eu quero colocar para vocês aqui o que é muito importante que vocês têm que ficar atentos agora, ainda em 2024. Então, a DIRB foi criada com a medida provisória do 1227 em 4 de junho de 2024. O que é a DIRB? É uma declaração em que as empresas têm que dizer o que elas recebem de incentivos, renúncias, benefícios e imunidades de natureza tributária. Então, a desoneração da folha é considerada um benefício, é considerada uma renúncia daquela parte que a empresa deixa de recolher de CPP. Então, ela tem que informar, mesmo sendo optante do Simples Nacional, referente ao anexo 4, a empresa tem que informar isso na DIRB. Então, é uma nova obrigação que foi criada, tem multa para quem não entregar, e além dessa nova obrigação, que a desculpa do governo era que ele queria saber quanto realmente as empresas estavam ganhando de incentivos, porque eles não estavam se achando, então eles criaram essa declaração, criaram obrigação, criaram multa e criaram condições, na verdade não criaram, estipularam condições, porque isso já está previsto na Constituição Federal, tá, gente? Criaram condições para que as empresas possam receber os incentivos fiscais.
E quais são essas condições, tá? Elas vieram agora também na Lei 14.973. Eu tenho que ter regularidade federal, eu não posso estar no CADIM, eu tenho que ter regularidade de FGTS, eu tenho que ter regularidade no conselho de classe, se minha empresa está vinculada a algum conselho profissional, e eu tenho que aderir ao DET, ao Domicílio Tributário Eletrônico da Receita Federal. Então, se eu não tiver com essas condições aqui, eu não posso gozar do benefício fiscal. Então, se eu estiver com meu parcelamento atrasado do Simples Nacional, eu não estou com regularidade federal, eu não posso desonerar. Se eu estiver com FGTS em atraso, eu não posso desonerar a folha de pagamento, tá? E aqui é uma questão que está retroagindo a janeiro de 2024. Então, as empresas que estão com irregularidade com relação a débitos federais, alguma questão no CADIM, alguma questão com FGTS, tá? É importante regularizar para conseguir manter a desoneração da folha. Porque assim que a gente entrega a DIRB, vem um retorno dizendo: essa empresa está com problemas federais, de regularidade federais. Ela não pode se beneficiar da desoneração da folha de pagamento. Então isso aqui é sério e isso aqui está valendo agora, gente, 2024. Muita atenção com isso, converse direitinho com o seu contador a respeito dessa questão. Bom, e aí começa a reoneração gradual, né? 2024 nós temos as questões para verificar da regularidade, que vão continuar até 2027, e nós temos então uma reoneração gradual da folha de pagamento. Como é que isso funciona? 2024 nós tínhamos a seguinte situação: empresas elas contribuíam, né, os 17 setores contribuíram um percentual sobre a receita bruta e deixavam de recolher a CPP sobre a folha de pagamento, tá? Então, por isso aqui 2024, ó, 0,000 de contribuição social sobre a folha de pagamento. Pagava sobre a receita bruta da empresa. E o que acontece a partir de 2025? A partir de 2025, nós vamos ter a reoneração gradual. Ou seja, nós vamos passar a contribuir sobre a folha de pagamento, mas vamos continuar contribuindo sobre o faturamento. Como assim? As alíquotas sobre o faturamento vão reduzir em 80%, mas as alíquotas sobre a folha de pagamento vão representar 25% da contribuição normal sobre a folha de pagamento. Vamos adiante que vai ficar mais fácil de entender. 2025. Se em 2024 eu pagava R$ 4,50 sobre a minha receita bruta, a minha contribuição em 2025 vai reduzir e ela vai ser 80% dessa alíquota de 2024. Então, ela vai ser R$ 3,60. Nossa, que legal! Baixou a alíquota sobre a receita bruta. Sim, baixou a alíquota sobre a receita bruta. Mas eu vou começar a contribuir 25% da contribuição normal, que é de 20%. Então, eu vou contribuir 5% sobre a folha de pagamento. Em 2025, se eu pagava em 2024 3% sobre a minha receita bruta, eu vou pagar R$ 2,40 sobre a minha receita bruta, mas vou passar a contribuir 5% sobre a folha de pagamento. Da mesma forma, se eu pagava 2,5, eu vou pagar 2 sobre a receita bruta, mais 5 sobre a folha de pagamento. Se eu pagava 2% sobre a receita bruta, vou pagar menos sobre a minha receita bruta, R$ 1,60, mas vou pagar 5% sobre a folha de pagamento. Se eu pagava R$ 1,50, eu vou pagar 80% da alíquota de 2024 em 2025, que vai dar 1,20, mas vou pagar 5% sobre a contribuição sobre a folha de pagamento. Se eu pagava 1%, vou pagar 0,80 sobre a receita bruta, mais 5% sobre a folha de pagamento. E em 2026? Em 2026, eu vou pagar 60% das alíquotas de 2024, vai reduzir as alíquotas sobre o faturamento, mas eu vou pagar 50% da contribuição normal dos encargos previdenciários sobre a folha. Então, como é que vai ficar a tabela? Se eu pagava 4,5 em 2024, em 2026 eu vou pagar 60% de 4,50, que vai dar 2,70. Vai diminuir a contribuição sobre a receita bruta, mas vai aumentar
a contribuição sobre a folha. Eu vou pagar 50% da alíquota normal, então eu vou pagar 10%. Se eu pagava 3%, eu vou pagar 1,80 sobre a receita bruta, mais 10% sobre a folha. Se eu pagava 2,50 sobre a receita bruta, eu vou passar a pagar 1,50 sobre a receita bruta, mais 10% sobre a folha. Se eu pagava 2% sobre a receita bruta, eu vou pagar 1,20 sobre a receita bruta, mais 10% sobre a folha. Se eu pagava 1,50 sobre a receita bruta, eu vou pagar 0,90 sobre a receita bruta, mais 10% sobre a folha. Se eu pagava 1%, eu vou pagar 60% sobre a receita bruta e vou pagar mais 10% sobre a folha. 2027, eu vou pagar 40% das alíquotas de 2024 e 75% da contribuição normal sobre a folha de pagamento. Então, como é que vai ficar minha tabela em 2027? O que era 4,5 sobre a receita bruta vai para 1,80. Não vou ler tudo aqui para vocês, tá? Então, aqui, as alíquotas de 2024 reduzem para 40% dessas alíquotas, tá? Aqui baixa, mas sobe aqui. Eu vou estar pagando 15% sobre a folha de pagamento. E em 2028, eu vou passar a pagar 0% sobre a receita bruta e 20% sobre a folha de pagamento. 2028 acaba a desoneração da folha e a oneração atinge os 100%. Certo? Bom, gente, mas olha só, tem um presente de Papai Noel. Temos que a gratificação natalina, o 13º salário, de 2025 a 2027, está dispensada de recolher a CPP. Então, não vai ter contribuição previdenciária patronal sobre o 13º salário, nem de 5 em 2020. Agora eu vou ter que pensar, nem de 5 em 2025, nem de 10 em 2026, nem de 15 em 2027. E em 2028 passa a ser normal, vai ter a contribuição sobre o 13º salário. E aí, além da reoneração gradual, a desoneração da folha, ela não é só optar. Eu tenho que firmar um termo de compromisso que eu vou manter a mesma quantidade de funcionários, que eu não vou ter demissões, né? Então, o que é esse termo de compromisso? Eu tenho que manter os empregados, né, para optar pela desoneração. Esse termo de compromisso tem que ser feito a cada ano, então tem que ser feito em 2025, 2026 e 2027. Eu tenho que manter a média igual ou superior a 75% do verificado no ano calendário anterior. Então, é a média de funcionários, a média anual, ela tem que ser mantida, tem que ser igual ou superior a 75%, tá? E se eu não cumprir com o termo de compromisso que eu firmei, eu não posso optar pela desoneração da folha de pagamento no ano subsequente, né? Então, eu vou ter esse prejuízo, eu não posso optar se eu não cumprir, tá? Então, isso aqui também tem que ser observado para quem vai fazer a opção, se vai se conseguir manter essa média de funcionários. Pessoal, a construção civil tem umas regras especiais, tá? A opção é por obra de construção civil, pela CNO de cada obra, e é irretratável até o seu encerramento. Então, oriento o pessoal que é da construção civil, dá uma olhadinha com atenção nessas mudanças ali que eles criaram um regramentozinho especial. E outra questão que a gente tem que destacar também com relação à desoneração da folha é que saiu uma solução de consulta da Receita Federal, do COSIT 266 de 2024, e ela diz o seguinte: se a empresa durante o ano for excluída do Simples Nacional, ela somente pode optar pela desoneração da folha no ano seguinte. Então, se durante o ano de 2024 sua empresa é excluída do Simples Nacional e você tinha a ideia que eu poderia naquele momento fazer a opção pela desoneração da folha, não pode mais, somente janeiro do ano seguinte. Então, sendo excluída naquele ano, paga a contribuição previdenciária normal durante esse ano. Vou mostrar um exemplo para vocês, um caso de uma indústria em que a alíquota dela de contribuição previdenciária sobre a receita bruta em 2024 era de 1,5. Então, nós vamos primeiro apresentar para vocês aqui o cálculo como seria em 2024. Então, o faturamento mensal da empresa, 1.200.000, né? E a folha de pagamento mensal, 205.000. Se nós fizermos o cálculo anual, então nós vamos ter uma contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento,
tá? Os encargos previdenciários, que no ano vão resultar em 539 mil. E se nós compararmos de forma anual, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, um percentual sobre a receita bruta vai dar 216 mil. 1,5% sobre 1.200.000 vezes 12, tá? Então, vale a pena, nas regras de 2024, essa empresa optar pela desoneração da folha, porque 216 fica mais em conta que 539. Vamos ver agora, então, como fica em 2025. Vamos supor que essa empresa manteve o mesmo faturamento, 1.200.000, mês, folha de pagamento mensal, 205 mil. A contribuição previdenciária, aqui um cálculo anual de 20% sobre a folha de pagamento, vai dar 539 mil. E em 2025 nós já vamos ter a oneração gradual. Então nós temos a contribuição previdenciária sobre a receita bruta com uma redução de 80% da alíquota de 2024, que vai dar 1,20. Então 1,20 sobre a receita bruta anual dessa empresa vai dar 172.800. E em 2025 a gente vai ter uma parte já da CPP, uma parte de 5% sobre a folha de pagamento. Então 5% do cálculo anual da folha de pagamento vai dar 134.944. Então, fazendo um comparativo para vocês, em 2025 a contribuição previdenciária normal dessa empresa seria 539.777,60. Mas em 2025 o cálculo é diferenciado. Temos parte sobre a receita mais parte sobre a folha. Esse valor vai dar 307.744,40. Então, que é a soma desse pedacinho sobre o faturamento e desse outro pedacinho sobre a folha de pagamento. Somando esses dois, a gente vai ter os 307.744,40. Então, pessoal, ficou ruim, ficou mais caro? Sim, ficou mais caro, teve um aumento de 42% em relação ao que era em 2024. Então, 2025 vai se pagar mais imposto, sim, né? Mas 307 mil ainda é melhor que 539, né? Então, cada empresa tem que fazer essa avaliação. Pessoal, era o que a gente tinha a apresentar, ficou um pouco mais extenso, mas a gente precisava falar de todos esses detalhes com vocês. Então, o que eu destaco? É muito importante fazer esses cálculos. Procure seu contador e faça esses cálculos e considere essa graduação, essa oneração gradual no seu planejamento tributário no final de 2024. É muito importante que a sua empresa faça o seu planejamento tributário prevendo essas questões da desoneração da folha. Até o próximo vídeo.